Olá, pessoal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ingrid e hoje eu vou trazer para vocês um tema muito bacana dentro da amplitude do direito administrativo, que é o tema da desapropriação. Nessa primeira aula, a gente vai entender um pouquinho dos conceitos de desapropriação, os artigos que a Constituição traz para a gente, os princípios e também as ocasiões em que é permitida a desapropriação. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é a desapropriação. E o conceito que a gente tem aqui é um conceito bastante simples, que diz o seguinte: a desapropriação é um procedimento administrativo, ou seja, é um ato, um procedimento tomado pela própria administração pública, por meio do qual o poder público impõe ao proprietário a perda de um bem em seu favor. Então, basicamente, gente, a desapropriação é quando o poder público toma para si a propriedade de um bem que pertencia a um terceiro, ou seja, quando o próprio poder público ele interfere no exercício da propriedade de um terceiro e toma para si aquele bem. Por que isso acontece, gente? Por que se permite a interferência do poder público no direito de propriedade de um terceiro? Se admite porque, como a gente tem que ter em mente o tempo todo, a administração pública cuida de interesses públicos. E esses interesses públicos têm supremacia sobre qualquer outro interesse. Gente, qualquer tema de direito administrativo que a gente for tratar, independente da seara, a gente não pode perder isso de vista nunca. Isso é um preceito básico que a gente tem que ter na nossa cabeça o tempo todo. A administração pública trata de interesses públicos, então ela tem prerrogativas, ela tem preferências, ela tem possibilidade de exercício de seus atos de uma forma muito mais ampla que os particulares. Então, a administração pública tem essa possibilidade de interferência, inclusive nos direitos dos particulares, e no caso da desapropriação, no direito de propriedade. Pessoal, só retomando o conceito aqui para que a gente já dê início ao nosso curso sem nenhuma dúvida e para que fique muito claro. A desapropriação, portanto, é quando o poder público interfere no direito de propriedade de um terceiro e toma para si um bem que era de propriedade, então, de outra pessoa, seja particular ou do próprio poder público, como a gente vai ver. Então, é essa interferência no direito de propriedade pelo poder público que toma para o seu patrimônio um bem que era de um terceiro e que, em contrapartida, oferece àquele antigo proprietário uma indenização, como nós vamos ver. Então, claro, esse conceito de desapropriação, a gente vai prosseguir tendo em mente o seguinte, gente. A própria Constituição Federal, ela vai trazer para a gente a previsão da desapropriação, bem como ela traz a observância do direito de propriedade. Ou seja, tanto o direito de propriedade quanto a desapropriação são institutos previstos constitucionalmente e eles devem ser equilibrados e sobrepesados. Quando a gente dá uma olhada lá no artigo 5º, gente, a gente vai ver que nos 3 incisos subsequentes, a partir do inciso 22, a Constituição vai tratar do direito de propriedade, da função social da propriedade e da desapropriação. E a partir disso, o que a gente vai notar? Que existe sim o direito de propriedade, mas que este não é um direito absoluto. Que o exercício do direito de propriedade ele está adstrito à função social. Ou seja, sim, é permitido ao particular o exercício do direito de propriedade, mas desde que não se perca de vista o interesse público que se reflete na função social daquela propriedade. Então, gente, a partir da leitura da Constituição, a gente vê isso de uma forma muito clara, muito explícita. Por quê? Se de começo ela prevê que é garantido o direito de propriedade, e isso se inclui lá no artigo 5º, que trata dos direitos fundamentais. Então, quando a Constituição prevê que é um direito fundamental o direito de propriedade, logo em seguida, a própria Constituição ela vai determinar que o exercício desse direito é adstrito à função social. Então, gente, vamos dar uma lidinha rápida aqui nos incisos 22 e 23 da Constituição, do artigo 5º da Constituição Federal. Primeiro, ela garante
o exercício do direito de propriedade enquanto um direito fundamental. Só que logo em seguida ela determina: a propriedade atenderá à sua função social. Então, o exercício da propriedade, gente, ela é adstrita à função social e não é absoluta, ela não se dá simplesmente ao bel prazer do particular. E logo em seguida, a própria Constituição vai trazer para a gente o Instituto da Desapropriação, que é o tema da nossa aula. E por que tá junto, gente? Por que a desapropriação ela vem logo em seguida de quando a Constituição trata da propriedade e da função social? Justamente porque a desapropriação é a permissão que o poder público tem de interferir nesse direito, fundamental, que é a propriedade, nas hipóteses em que não se observa a função social. Ou seja, em que a propriedade não está sendo exercida em consonância com os dispositivos constitucionais. E por isso, logo em seguida, a Constituição vai prever a possibilidade de desapropriação de bens por parte do poder público, ou seja, de interferência no direito de propriedade. Tranquilo, gente? Vamos prosseguir. A própria Constituição, nesse mesmo artigo em que ela prevê o Instituto da Desapropriação, ela vai trazer para a gente os momentos, os contextos em que isso pode acontecer. Ou seja, da mesma forma que o particular ele tem o exercício da propriedade dele vinculado à função social, a administração pública, por mais que preze pelo interesse público, ela não pode simplesmente, ao seu bel prazer, pela sua própria vontade, interferir de forma indiscriminada na propriedade dos indivíduos, porque as pessoas têm esse direito garantido de exercício de sua propriedade. Então, a Constituição, ela permite a desapropriação, mas ela vai trazer para a gente exatamente os contextos e situações em que isso pode acontecer. E estes são 3. Nos casos de necessidade pública, de utilidade pública ou de interesse social. Então, gente, você já sabe o conceito da desapropriação. Agora a gente vai entender quando que ela é possível. E ela é possível nos casos de necessidade ou utilidade pública e nos casos de interesse social. O que é a necessidade pública, gente? A lei que trata o decreto, na verdade, que como nós vamos ver, que trata da desapropriação, ele não diferencia a necessidade e a utilidade pública. Mas a doutrina e a jurisprudência trazem para a gente de uma forma bastante sólida essa diferenciação e, inclusive, a própria Constituição prevê essas hipóteses como hipóteses distintas. Então, o que é a necessidade pública, uma hipótese de necessidade pública? A necessidade ela vai se caracterizar por uma situação de urgência, de emergência, uma excepcionalidade que faz com que o poder público tenha uma urgência em interferir na propriedade, em tomar determinado bem para o seu próprio patrimônio. Um exemplo disso, gente, são em tragédias ambientais. Ou seja, quando acontece, vamos supor, no evento que tivemos aí da barragem da Samarco, aquele desastre ambiental que ocorreu em Minas Gerais, naquela ocasião, em razão da emergência, daqueles danos catastróficos que estavam acontecendo, a administração pública tinha emergência em tomar determinadas áreas para si, para o seu próprio patrimônio, para que ali pudesse tomar as medidas paliativas cabíveis. Então, nesse caso, existia uma urgência, uma emergência em razão de uma situação excepcional. E isso constitui a necessidade pública. Já a utilidade pública, gente, ela não tem esse caráter de urgência. Ela se trata mais de uma comodidade, de uma conveniência da administração pública. Não se trata mais de uma questão urgente, imperiosa, mas sim de um interesse, de uma comodidade da administração pública. Por exemplo, quando a administração municipal quer ampliar uma via de acesso, quer ampliar uma rua, e aí ela desapropria determinada área de um terreno para que essa rua seja ampliada. Ou então, desapropriar um terreno para a construção de uma área, de um centro de convivência para as pessoas de determinado bairro. Então, ela já não tem esse caráter emergencial, mas sim mais um caráter de comodidade, de conveniência. E, por fim, gente, o interesse social, que é a terceira hipótese em que é possível a desapropriação, ele se trata justamente de observar a função social da propriedade.
ele tem um caráter de justiça social, de distribuição igualitária da propriedade e do seu exercício e de garantia da função social. E um exemplo muito claro que a gente dá para que vocês entendam esse liame do interesse público, do interesse social, é a construção de casas populares, justamente com vistas a atender aí a função social e a justiça social e a distribuição igualitária da propriedade. Então, gente, esses 3 elementos a gente tem que ter em mente, então, que são os 3 contextos. Nós vamos estudar cada um detalhadamente em seguida, mas já a princípio saber que a desapropriação acontece por necessidade ou utilidade pública e interesse social. Por fim, gente, a Constituição prevê também que quando o poder público desapropria um bem, ele resta obrigado a pagar ao seu antigo proprietário uma indenização. E essa indenização deve ser justa, ou seja, de um valor compatível, prévia, ou seja, anterior à perda definitiva da propriedade e em dinheiro. As exceções nós vamos prosseguir nas próximas aulas. Até lá!